tem uma dor que quase ninguém admite em voz alta. É a dor de sentir falta de quem acabou com você por dentro. De alguém que te confundiu, que te humilhou, que te fez duvidar da sua própria mente, que te deu migalhas de carinho e ainda assim conseguiu deixar um vazio tão grande, que mesmo depois de tudo, você ainda pensa nessa pessoa. E o pior nem é a falta. O pior é a vergonha que vem junto. Porque no fundo você se pergunta, como eu ainda sinto isso? Como eu ainda penso nessa pessoa? Como eu consigo sentir saudade de alguém que me fez tanto mal? Será que eu sou fraco? Será que eu enlouqueci? Será que no fundo isso era amor mesmo? E é aqui que mora a armadilha. Porque quando a dor se mistura com saudade, a mente começa a contar uma história perigosa. Ela faz você acreditar que, se ainda dói tanto, é porque era verdadeiro. Se ainda mexe com você, é porque era especial. Se ainda te prende, é porque foi amor. Mas não, nem toda saudade é amor. Nem toda ligação é conexão. Nem tudo que deixa marca no peito merece o nome de amor. Às vezes, o que você chama de amor é só um vício emocional vestido de lembrança. E eu sei que isso é forte. Mas fica comigo até o final, porque hoje você vai entender uma coisa que pode mudar completamente a forma como você vê essa história. Você não sente falta da pessoa do jeito que imagina. Você sente falta do que essa relação fez com o seu cérebro. E quando você entender isso, muita coisa vai começar a se encaixar. Porque talvez o problema nunca tenha sido amor. Talvez o problema tenha sido prisão. Terminar um relacionamento saudável dói. Mas terminar um relacionamento tóxico faz algo a mais. Ele deixa a abstinência. E essa é a parte que mais confunde. Porque você não está só sofrendo pela ausência da pessoa. Você está sofrendo pela interrupção de um ciclo que o seu corpo aprendeu a viver. E esse ciclo quase nunca era calmo. Não era estável. Não era seguro. Não era previsível. Num dia, carinho. No outro, frieza. Num dia, atenção. No outro, silêncio. Num dia, você se sentia importante. No outro, parecia um peso, um problema, uma presença incômoda. Você nunca sabia o que vinha depois. E o cérebro humano tem um fascínio perigoso por isso. Porque o imprevisível prende. É igual quando alguém vive esperando uma recompensa que nunca sabe quando vem. Talvez venha agora. Talvez demore. Talvez hoje a pessoa seja doce. Talvez hoje ela te trate como nada. Seu coração ficava em alerta. Seu corpo ficava em tensão. Sua mente vivia esperando o próximo sinal. E sem perceber, você foi sendo treinado para viver em estado de ansiedade. Não era paz. Era expectativa. Não era segurança. Era tensão. Não era amor leve. Era uma montanha-russa emocional que te fazia despencar. E depois, de vez em quando, te dava um segundo de alívio. E esse alívio parecia gigante. Porque quando alguém te deixa no escuro emocional por tanto tempo, qualquer lanterna parece sol. É por isso que tanta gente sente falta de relações que fizeram mal. Não porque eram boas, mas porque eram intensas. E intensidade bagunça a cabeça de um jeito cruel. Se esse vídeo já está colocando em palavras algo que você viveu, curte agora. Isso me mostra que faz sentido continuar trazendo conteúdos assim, sem enrolação e sem romantizar a dor. Só que presta atenção nisso, porque aqui a coisa começa a ficar ainda mais séria. O problema não é só que a relação era instável. O problema é que a sua mente começou a associar amor com instabilidade. E quando isso acontece, o caos começa a parecer familiar. A tensão parece química. A insegurança parece paixão. O medo de perder parece profundidade. E o alívio depois da dor parece prova de vínculo. Mas não é. Isso é o início do aprisionamento. Porque o que te prendia não era a beleza da relação. Era o padrão. E é aí que entra a pergunta mais importante desse vídeo. Se essa pessoa te fez tão mal, por que sua mente ainda insiste em puxar você de volta? Calma. A resposta completa vem já já. Porque antes você precisa entender uma coisa ainda mais desconfortável. O cérebro não grava experiências só com lógica. Ele grava com repetição. Imagine uma estrada de terra. Cada vez que um carro passa por ela,
aquela marca vai ficando mais funda, mais visível, mais fácil de repetir. Agora imagina isso dentro da sua mente. Toda vez que você vivia o mesmo ciclo, tensão, medo, alívio, tensão, rejeição, recompensa, tensão, sumiço, reaparição. Essa estrada ia ficando mais funda, mais automática, mais rápida, mais natural. E aos poucos, o seu sistema começou a acreditar numa mentira muito perigosa: que dor e amor caminham juntos. Olha o estrago disso. Porque quando você aprende emocionalmente que amar é sofrer, que amar é esperar, que amar é ser ferido e depois recompensado com uma migalha, você não percebe, mas já não está mais vivendo uma relação. Você está vivendo um condicionamento. E isso explica por que o término bagunça tanto. Porque quando a relação acaba, não acaba só a presença da pessoa. Acaba o estímulo que mantinha esse ciclo funcionando. E aí seu corpo entra em falta. Sua mente entra em busca. Seu emocional entra em pane. É por isso que você quer olhar o perfil. Reler mensagem, rever foto, escutar a música, pensar no abraço, voltar naquela conversa, imaginar se a pessoa mudou, se perguntar se agora seria diferente. Só que toda vez que você faz isso, você alimenta o circuito. Você reforça a estrada. Você diz para o seu cérebro: não desmonta isso ainda, eu ainda preciso desse caminho. E aí vem a parte mais cruel de todas. Depois do término, sua mente começa a editar a história. Ela não te mostra tudo. Ela não te entrega a relação inteira. Ela corta os gritos, suaviza o desprezo, diminui a humilhação, apaga o peso das crises, enfraquece o que doeu e, ao mesmo tempo, aumenta as migalhas. Aquele momento bom vira gigante. Aquele gesto mínimo vira inesquecível. Aquela fase curta parece maior do que realmente foi. Ou seja, sua mente pega uma história que te machucou e monta uma versão editada dela para te fazer sentir falta. Não da realidade, da versão filtrada. Não da pessoa inteira, do trailer emocional que sobrou. E quando você acredita nesse trailer, você começa a duvidar até da sua própria dor. Você pensa: talvez não tenha sido tão ruim, talvez eu exagerei, talvez ninguém nunca mais vá mexer comigo daquele jeito. Talvez aquilo fosse especial. Mas às vezes não era especial. Às vezes só era traumático. E essa diferença é brutal. Porque muita gente passa anos tentando recuperar uma sensação que destruiu a própria paz. Comenta aqui, mesmo que seja com uma palavra só. O que essa relação deixou em você? Confusão, ansiedade, culpa, carência, medo, dependência? Dar nome para a dor já começa a quebrar o ciclo. E agora sim a gente chega no ponto central. Você quer saber por que sente falta de quem te destruiu? Porque, muitas vezes, você não sente falta da pessoa. Você sente falta do ciclo, da descarga emocional, da ansiedade seguida de alívio, da espera seguida de migalha, da dor seguida de um pequeno gesto que parecia enorme porque você já estava emocionalmente no chão. É isso que prende. Não é a presença saudável do amor. É a ausência dele misturada com pequenos intervalos de recompensa. E isso vicia. Só que saber disso ainda não basta. Porque entender a prisão não é a mesma coisa que sair dela. Para sair, tem uma coisa que precisa acontecer. E é justamente aqui que a maioria falha. Se esse vínculo foi aprendido, ele pode ser desaprendido. Mas não com nostalgia, não com recaída, não com só vou dar uma olhada, não com quero só entender como a pessoa está, não com vou ver o perfil, mas sem sentir nada, porque isso é mentira que a abstinência conta. Você não sai de uma prisão emocional alimentando a porta por onde entra. A primeira ruptura real é essa: contato zero. E não, isso não é joguinho. Não é teatro para a pessoa correr atrás. Não é pose de superioridade. Não é manipulação. Contato zero é protocolo de desintoxicação. É interromper o estímulo. É parar de oferecer combustível ao circuito. É deixar o cérebro sem a dose que mantinha o vício acordado. Vai doer? Vai. Vai parecer silêncio demais. Vai parecer vazio. Vai parecer abstinência mesmo. Porque é exatamente isso.
Só que tem uma diferença enorme entre dor de perda e dor de cura. A dor de perda te puxa para trás. A dor de cura te reorganiza. No começo, as duas parecem iguais, mas não são. Quando você insiste em revisar a relação, você mantém a ferida aberta. Quando você aceita o corte, você começa a cicatrizar. E tem mais. Você não vai vencer essa história só deixando de olhar para trás. Você precisa construir coisa nova. Novo caminho, novo ambiente, nova rotina, nova referência emocional. Porque o cérebro desmonta conexões que deixam de ser usadas e fortalece caminhos que passam a ser repetidos. Então muda a rota, muda o restaurante, muda o horário, muda os hábitos que ainda carregam o cheiro daquela história. Faz coisas que não têm a assinatura emocional daquela pessoa. No começo vai parecer sem graça. Porque paz, para quem se acostumou com o caos, parece vazia. Mas isso também é parte da cura. Você precisa reaprender que calma não é tédio, que segurança não é falta de química, que leveza não é fraqueza, que amor de verdade não precisa te deixar exausto para parecer intenso. E tem uma virada que você precisa fazer dentro da sua narrativa. Para de dizer, eu perdi os melhores anos da minha vida. Eu desperdicei tudo. Essa pessoa acabou comigo para sempre. Não, você viveu algo duro. Algo que feriu. Algo que talvez tenha bagunçado profundamente sua mente. Mas isso não precisa ser o fim da sua história. Pode ser o lugar onde você finalmente aprende o que nunca mais vai aceitar. Onde a dor vira critério. Onde a ferida vira limite. Onde o trauma deixa de ser uma corrente e vira filtro. Porque maturidade emocional não é nunca mais sentir. É sentir. Sem se entregar de novo ao que te destrói. Se você quer reconstruir sua mente e aprender a nunca mais confundir dor com amor, se inscreve agora. Porque esse canal é para quem quer entender o que viveu, mas principalmente sair disso e reconstruir a própria vida. E guarda isso com força. Se hoje você sente falta de quem te machucou, isso não prova que era amor. Prova apenas que sua mente ainda está saindo de um padrão que a aprisionou. E isso muda tudo, porque você para de se culpar. Para de se chamar de fraco. Para de achar que enlouqueceu. Para de romantizar uma falta que, na verdade, é abstinência emocional. Um dia, essa névoa passa. E quando passa, você olha para trás com uma clareza quase chocante. Você percebe que não queria aquela pessoa de volta. Queria só parar de doer. Você percebe que não sentia falta de paz. Sentia falta do pico emocional que confundia com amor. Você percebe que aquilo que um dia parecia insubstituível, na verdade, era só um padrão se desfazendo. E quando esse padrão se desfaz, alguma coisa muito bonita começa a nascer. Você volta a respirar sem medo. Volta a dormir com menos peso. Volta a se ouvir. Volta a confiar na própria percepção. Volta a entender que amor não pode ser uma guerra diária disfarçada de profundidade. E aí, finalmente, você para de pedir de volta aquilo que quase apagou a sua luz. Porque entende uma coisa que liberta. Nem tudo que mexeu profundamente com você foi amor. Algumas coisas só tocaram suas feridas do jeito errado. Mas paz não te vicia. Paz te devolve. E quando você aprender isso de verdade, nunca mais vai chamar prisão de lar.